Representantes dos 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 e também dirigentes da CBF se reuniram na sede da entidade para aprovar novidades nesta edição da competição. Essas reuniões a CBF faz sempre com todos os clubes, seja da Série A, seja da Série B, da Série C, da Série D, do feminino, e assim vai ser todas as competições. A CBF tem que discutir com todos os atores a fórmula da competição, aquilo que pode ser problema na competição, como estádio, iluminação, enfim. Essa é a marca da nossa gestão, de ouvir exaustivamente a todos aqueles que fazem parte do futebol brasileiro e que disputam competição do futebol brasileiro. E por falar em novidade, pela primeira vez na história, os capitães dos clubes também participaram do encontro. Durante a reunião, alguns pontos foram debatidos e decididos para o Brasileirão desse ano. Os clubes poderão contar com mais jogadores estrangeiros por partidas. O campeonato será paralisado durante as datas FIFA, porém vai seguir normalmente durante a Copa América. As decisões tomadas pelo árbitro após revisão no VAR serão anunciadas para o estádio, e times que jogam em gramado sintético precisam liberar o estádio para que o adversário faça um reconhecimento na véspera das partidas. A entidade que dá o diálogo para que os clubes se manifestem, daquilo que foi tratado e decidido vai estar inserido no regulamento da competição, no REC, e alguns outros pontos que são de ordem do Regulamento Geral de Competições, que também a CBF vai também tratar com os clubes antes da sua divulgação final, que isso será no dia 13 de março, 30 dias antes do início da competição. Além das decisões que prometem mexer com a atmosfera, tem também homenagem. Isso porque o artilheiro do Brasileirão vai levar o troféu Roberto Dinamite, lembrança ao maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Tinha sido uma reivindicação do Vasco da Gama, junto com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Rodrigo Dinamite, que é muito importante esse prêmio ao artilheiro do Campeonato Brasileiro, a um atleta exemplar, um atleta digno, um atleta que deu muitas alegrias, não só à torcida do Vasco da Gama, mas também à torcida do futebol brasileiro e do futebol mundial, já que ele jogou também seleção brasileira em grandes clubes do futebol do mundo. Mudanças que começaremos a ver já na primeira rodada do Brasileirão, marcada para o dia 13 de abril. Pouco mais de um mês, hein? Boa noite para você. Estamos no ar com Ligados no Esporte aqui na tela da RFTV. E essas novidades, essas mudanças para o Brasileirão deste ano, a gente vai começar a falar sobre elas, né? É o tema da nossa enquete, daqui a pouco a gente vai colocar a enquete aqui no ar, porque novidades muito interessantes, né? Alterações, mudanças, fazem parte, é lógico, da atualização de um campeonato tão importante quanto é o Campeonato Brasileiro, né? E aí a gente quer saber se você aprova essas novidades para o Brasileirão de 2024. Aprova? Hashtag sim. Não aprova? Hashtag não. É fácil para você participar, é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui do lado na nossa tela. E aí você vai para o WhatsApp, que é 19 35 13 08 18. Eu vou seguir por aqui para que a gente possa falar um pouco mais sobre essas mudanças, também mostrar alguns pontos interessantes. Na reportagem a gente falou, né? O primeiro delas é a questão do limite de estrangeiros. Então, agora, os clubes podem inscrever até 9 jogadores nascidos fora do país. Ano passado, esse limite era de 7. Voltando para mim, só para que a gente possa mostrar o porquê dessa votação e dessa decisão. Por exemplo, a gente separou aqui os 20 clubes e todos os estrangeiros de cada clube. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense tem 10 estrangeiros. O Botafogo, Fortaleza Internacional com 9. Grêmio e São Paulo, 8. Vasco, 7. Cruzeiro, Flamengo e Atlético Mineiro com 6 estrangeiros. Atlético Goianiense, Red Bull, Corinthians e Palmeiras com mais 5. Bahia, Criciúma e Fluminense, 4. Vitória, 3. Cuiabá, 2. E o Juventude é a única equipe
que não tem estrangeiro. A gente está num futebol cada vez mais globalizado, a importância desses jogadores chegarem até o Brasil, e a gente fala de jogadores importantes para as equipes. Por isso, é claro, eu concordo com esse tipo de mudança. Temos a questão das datas FIFA. Então, sempre que tiver uma data FIFA, vai ter amistoso, vai ter jogo das eliminatórias, teremos a paralisação do Campeonato Brasileiro. E aí a grande novidade não é nem essa questão da paralisação, é esse intervalo de 48 horas entre o fim do período, né, entre o fim da data FIFA para um jogo do Campeonato Brasileiro que envolva ali alguma equipe ou mais de uma equipe que tem um jogador que foi convocado para a seleção, né? Seja a seleção brasileira, como a gente percebeu aí, como tem jogador de diversas seleções aqui da América do Sul. Aí tem a mudança que talvez vai movimentar mais, principalmente, e vai dar pra gente perceber mais durante os jogos, porque os árbitros vão explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público pelo microfone. E aí é só naquele estilo que a gente já teve na Copa do Mundo de futebol feminino, também no Mundial. O árbitro foi ao VAR, decidiu então, por exemplo, por um pênalti. Ele vai, abre o microfone, aquele que ele já usa para fazer a comunicação com os auxiliares, e vai explicar a decisão. A decisão é pênalti para o time tal, time da casa, e tal jogador vai receber o cartão amarelo. Gramado sintético. Muitos clubes queriam o fim do gramado sintético, por pedido inclusive dos jogadores. Mas agora a decisão é para que um dia antes tem aquele famoso reconhecimento do gramado. Isso existe muito quando as equipes jogam, por exemplo, a Libertadores. O time da casa é obrigado a liberar o estádio. Aí cabe então ao adversário usar ou não o gramado para fazer esse reconhecimento. E aí, pra gente encerrar esse assunto de vez, que é o mais legal, né? Tantas mudanças, mas também uma homenagem para um jogador que marcou época aqui no Brasil, no Brasileirão, que é o Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história da competição. Agora é o nome do troféu. Quem for artilheiro dessa competição do Campeonato Brasileiro a partir deste ano vai levar para casa, então, o troféu Roberto Dinamite. Mudanças, então, como eu disse, que a gente vai começar a ver a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente já começa a falar sobre ele.